Estamos em uma das festas bíblicas do ápice, podemos assim dizer, do povo de Israel, da igreja do Senhor. A igreja se distanciou das suas raízes, mas a igreja do primeiro século, ela fazia isso que nós fazemos hoje. Ela fazia exatamente como estamos fazendo hoje. A festa de Sukkot, ou festa das cabanas, ou conhecida como festa dos tabernáculos. É algo surpreendente. Estamos vivendo algo sem palavras do Senhor. Eu tenho uma mensagem rápida, não vou demorar nessa mensagem, mas antes de entrar nessa mensagem, eu quero chamar o pastor Eliel, que é meu irmão, e ele vai dar aqui uma rápida saudação à igreja. Ontem estivemos lá na igreja dele e convidamos ele para estar aqui. Está ele e a sua esposa, a irmã Renice. Então, pastor Eliel, rapidamente uma saudação à igreja. Amém. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Já há algum tempo já temos sentido o desejo de estar com vocês, com os irmãos aqui pela manhã, mas o tempo vai passando e as coisas não se encaixam de forma que a gente pudesse vir. Mas semana passada nós tivemos esse desejo de vir e não aconteceu de estarmos aqui no domingo, domingo passado. Mas ontem, por ocasião de uma reunião que tivemos, fizeram uma surpresa lá de aniversário que passou dia terça-feira passada, dia 11, e o Magno me convidou, falei, então é para amanhã mesmo, né? Ele falou, nós teremos lá uma festa e fizemos uma tenda, falei, não, amanhã nós estaremos ali. E graças a Deus estamos aqui. Eu creio que estamos aqui pela vontade de Deus, né? O Senhor nos trouxe. Não viemos antes, porque não foi da vontade de Deus. Mas hoje estamos aqui pela vontade do Senhor. E fiquei feliz de participar do louvor com os irmãos hoje, né? E me lembrei de um vídeo que eu vi na internet do povo de Israel, dos soldados de Israel, louvando ali no último confronto que eles tiveram contra os palestinos, né? Então, no momento ali de folga deles, eles estavam louvando ao Senhor, trouxeram um carro de som e colocaram lá num galpão bem fechado, e eles ali abraçados, louvando a Deus. Me lembrei desse episódio a semana retrasada, lá em Caraguatatuba, quando a igreja também estava louvando com a mesma unção, falando, exaltando o nome de Jesus, o nome de Yeshua, desta maneira. E me veio à memória exatamente aquele momento. Falei, esse povo aqui é o povo de Israel. Naquele momento, louvando daquele jeito, né? Pulando daquela forma que estava o louvor, lá em Caraguatatuba, na conferência da nossa igreja. E eu pude sentir a presença de Deus naquele momento, e hoje aqui a mesma unção, né? Fiquei feliz, né? Me lembrei de quando eu era criança, alguém que veio na igreja, que a gente congregava, cantou nesse mesmo ritmo, né? E esse louvor, ele entra nos nossos corações, ele entra na nossa alma, que dizia que nós anunciamos a paz, nós anunciamos a fé, nós anunciamos o amor, né? Anunciamos a paz, a fé e o amor em Jesus, né? Graças a Deus por esse mover do Espírito de Deus nos nossos corações, e que não podia ser de forma diferente, né? O Senhor é um em todos os lugares, é o mesmo Espírito, é a mesma fé, é o mesmo batismo, a mesma esperança, em um só amor, né? No amor de Cristo.
Então, graças a Deus, estou feliz de ver os irmãos todos aqui, a igreja cheia, né? Que Deus possa prosperar cada vez mais esta obra, trazendo agora um novo tempo, eu creio. Ontem eu senti um novo tempo sobre a nossa vida, nossa família, o nosso ministério e, concomitantemente, com o ministério do pastor Magno. Não é? Estávamos ali no mesmo dia. Deus não ajunta pessoas sem propósito, né? Ele sempre tem um propósito de trazer pessoas juntas para fazer algo que é da vontade dele, coisas que talvez a gente nem possa entender no momento, mas possamos entender e venhamos entender no tempo vindouro, né? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus continue abençoando o pastor Magno, sua família e esta igreja em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Levítico capítulo 23, vamos sem demora para a mensagem. Levítico capítulo 23, versículo 33 até o 44. Quem achou, diga amém. A minha tradução diz assim: Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, no 15º dia desse 7º mês, é a festa de Sucot, ou de Cabanas, com a duração de 7 dias para Adonai. No primeiro dia haverá santa convocação sagrada. Não realize nenhum tipo de trabalho comum. Durante 7 dias, tragam a Adonai uma oferta feita pelo fogo. No 8º dia, façam uma convocação sagrada e levem a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Este é um dia de assembleia pública. Não realize nenhum tipo de trabalho comum. Estes são os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocações sagradas, e nos quais levarão uma oferta feita pelo fogo para Adonai, uma oferta queimada, uma oferta de grãos, um sacrifício e ofertas de bebida, cada uma em seu dia, além dos sábados de Adonai e de seus presentes, todos os seus votos, todas as suas ofertas voluntárias dadas a Adonai. Versículo 39. No entanto, no 15º dia do 7º mês, quando tiverem juntado o produto da terra, guardem a festa de Adonai por 7 dias. O primeiro dia será de descanso absoluto, e o 8º dia será de descanso absoluto. No primeiro dia, peguem frutos selecionados, ramos de palmeiras, galhos espessos e salgueiros dos rios, e celebrem na presença de Adonai, seu Deus, por 7 dias. Guardem-na como uma festa para Adonai, 7 dias ao ano. Este é um regulamento permanente, geração após geração. Guardem-no no 7º mês. Vivam em cabanas por 7 dias. Todo natural da terra de Israel viverá em uma cabana, para que, geração após geração, vocês saibam que eu fiz o povo de Israel viver em cabanas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Assim Moisés anunciou ao povo de Israel os tempos designados por Adonai. Amém? Temos aqui um mandamento de Deus para o seu povo Israel. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele os fez peregrinar durante um tempo pelo deserto. E prometendo a eles uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. E nesse período transitório, eles moraram em cabanas. E quando o Senhor os levou para o deserto, ali Ele estabeleceu regras, ali Ele estabeleceu normas, regulamentos para o seu povo. Eles eram escravos,
não tinham regras, não tinham regulamentos, e ele estabeleceu regulamentos. E eles estavam peregrinando com a esperança de chegar a uma habitação, a uma terra segura. E peregrino, ele não tem morada fixa. Ele tem que montar a sua cabana e desmontar a sua cabana. E foram assim durante 40 anos. E até que o Senhor dá uma ordem ao seu povo. Quando vocês adentrarem a terra que eu prometi, vocês vão, no 7º mês, habitar em tendas por 7 dias. Sendo que no primeiro dia é um dia santo ao Senhor. E no 8º dia também é um dia santo. Ou seja, é um sábado. Não importa se vai cair na segunda, na terça, é um dia que deve ser consagrado ao Senhor. No primeiro e no 8º. E qual o objetivo de morar em cabanas? Para que gerações após gerações saibam que vocês foram peregrinos. E isso acontece até hoje em Israel. E não somente em Israel. No Brasil já acontece, nos Estados Unidos, em Nova York acontece, e é comum nestes dias em Israel as pessoas deixarem as suas casas e fazerem tendas, barracas nas suas calçadas, nas suas varandas. Os restaurantes fazem tendas, cabanas nas portas, e ali eles comem, e ali é ministrada a história do seu povo. Mas muito mais do que história, temos algo surpreendente para analisarmos nesta manhã. Quando o Senhor chamou o seu povo, no livro de Êxodo, capítulo 25, se não estou equivocado, ele diz a Moisés: olha, vocês deverão fazer uma tenda para que eu habite no meio do meu povo. E essa tenda, chamada de tabernáculo, tem todos os detalhes, todas as minúcias de Deus. Se você estudar o capítulo 25, 26, 27, o 30, o 31, o 32, você vai ver todas as minúcias de Deus sobre o tabernáculo onde ele habitava. Interessante que o tabernáculo estava no meio do acampamento. A glória de Deus se manifestava no meio do acampamento. Quando a glória de Deus, a nuvem, ela levantava-se, era sinal que o acampamento deveria ser levantado e eles caminharem. E durante os 40 anos, segundo estudos, o povo de Israel montou e desmontou o tabernáculo e o acampamento 33 vezes. Pastor, mas o que tem a ver o tabernáculo com tendas? Irmãos, a ordem de Deus é a ordem de Deus. E eles foram fazendo isso depois que eles adentraram na terra prometida. Depois que eles voltaram do exílio babilônico, eles fizeram isso, eles continuaram fazendo isso, e eles continuam fazendo isso. Em Esdras, capítulo 3, se não estou equivocado, fala sobre o povo que havia retornado do exílio babilônico, e eles, naquele tempo de agora reconstruir o templo, a primeira volta, a primeira leva com Esdras, no 7º mês eles observaram. Se você pegar a sua Bíblia e analisar no capítulo 3 de Esdras, versículo 4, vamos abrir capítulo 3 de Esdras, versículo 4, Esdras capítulo 3, versículo 4. Lê para mim, pastor Eliel, por favor. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Celebraram a festa de
tabernáculos. Pastor, mas nós não somos judeus. Nós não somos nascidos em Israel. A ordem é para todo Israel nativo. Irmãos, a Bíblia fala que Yeshua, Jesus, ele deixou a sua glória e se manifestou entre nós. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 13 e 14. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 13 e 14. João, capítulo 1, versículos 13 e 14. O que diz aí? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele habitou. Essa palavra no seu original significa, ele tabernaculou. Você habita em algum lugar? O povo estava peregrinando. Então, a morada deles não era fixa. Eles tinham que montar e desmontar. E a Bíblia diz que o Senhor enviou o seu Filho e habitou, o seu Filho habitou entre nós. E nós vimos, o povo viu, a glória dele se manifesta. Quando Yeshua é levado ao templo e ele é consagrado ao Senhor, estava no templo um homem por nome de Simeão. Ele foi levado pelo Espírito naquele dia. E quando ele viu, ele tomou a Yeshua nos braços, ele diz: despede o seu servo agora em paz, ó Senhor, porque os meus olhos viram a tua salvação. Glória, luz para as nações e glória para o seu povo Israel. Quando o Senhor se manifesta, a luz da salvação, ela é manifestada aos povos. A sua glória, ela habitou, saindo da Galileia, saindo de Jerusalém, esparramando pelo mundo, através dos apóstolos, chegando até nós. Quando nós celebramos a festa de tabernáculos, quando nós fazemos esta tenda simbólica, está simbolizando que nós temos uma esperança eterna. Está simbolizando que a nossa morada não é aqui. Estamos aqui de passagem. E Yeshua, ele celebrava todas as festas. E a Bíblia fala em João capítulo 7, o Evangelho de João capítulo 7, que era chegado o dia, a festa de tabernáculos, era tempo da festa de tabernáculos. E havia alguns rituais na festa de tabernáculos. A festa de tabernáculos, ela é celebrada na época de outubro, de setembro, outubro, como estamos agora. E essa época, agora é primavera, aqui no Brasil. Mas em Israel, é a época de outono. E nessa época de outono, é época que, como no Brasil também, é a época do início das chuvas. E era comum naquela época, o sacerdote, na festa de tabernáculos, ir ao tanque de Siloé, buscar água, e ele vir juntamente com o povo de Israel em uma processional, e adentrando ao templo, derramar água ali no altar, simbolizando que eles estavam prontos para receber a chuva, e que o Senhor
que é o dono da natureza, o dono de todas as coisas, ele não deveria esquecer de seu povo e derramar chuva sobre a terra. Porque o povo de Israel, até os dias de hoje, dependem da chuva para comerem. Acho que toda a terra, né? Se não tem chuva, não tem alimento. Por isso que ele fala para trazer uma oferta de grãos. Uma oferta queimada ao Senhor. Uma oferta sacrificial ao Senhor. E em João capítulo 7, Jesus fala que ele não ia na festa. Ele falou assim: eu não vou na festa por agora. E os seus irmãos desceram. Mas a Bíblia diz que, se você analisar, depois você dá uma lida, dá uma estudada em João capítulo 7, no meio da festa, ele chega em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e ele vai para onde? Para o pátio do templo. E no pátio do templo ele começa a ensinar o povo. E o povo, ali aprendendo com ele, começa uma disputa entre Yeshua, Jesus e os fariseus hipócritas. E ele diz, e o povo entende que ele era o Messias. Outros não entendem que ele era o Messias. E começa uma disputa. Ele é, ele não é. Como que ele fala tão bem assim? Como ele conhece? Aí ele diz: o conhecimento que eu tenho não é meu, mas do meu Pai que me enviou. Mas como ele fala que o Pai o enviou? Não é isso que está escrito aí? Olha para você ver. O conhecimento que eu tenho não é meu, mas do meu Pai que me enviou. Isso aí está no versículo 16. Agora detalhe, somente ensinava quem era mestre. Somente podia ensinar quem era rabino. Somente podia ter discípulo quem era rabino. Mas Jesus, Yeshua, ele não fez a escola de rabinos. Ele foi ensinado junto com o seu pai a profissão. A Bíblia fala em Isaías 53, ele era homem de dores e experimentado no trabalho. E como agora ele tinha seus discípulos? A Bíblia fala que Nicodemos estava presente aí. E Nicodemos, ele foi encontrar com Jesus de noite. No capítulo 3 de João, Nicodemos expressa: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se o Pai não estiver com ele. Ele declarou que ele era mestre. Ele declarou que ele era um rabi, ou um rabino. Agora, ele era um rabino que ninguém quis pegar para ensinar, né? Porque para ser rabino ele tinha que ser ensinado, mas ninguém quis pegar ele para ensinar. Porque com 12 anos ele senta entre os outros mestres e os mestres ficam abismados. E agora, depois que ele começa o seu ministério, com 30 anos, há um porquê dele haver começado o ministério com 30 anos, porque o exercício de rabino só podia começar com 30 anos. O ministério levítico só podia começar com 30 anos. Por isso que Jesus começa o ministério com 30. Ele não começou antes porque ele tinha que seguir a ordem que o pai deu. E agora na festa de tabernáculos, a grande festa, que o povo subiu a Jerusalém, que o povo subiu salmodiando, que o povo adentrou no templo salmodiando, ele está no pátio. No meio da festa ele está no pátio, ensinando. Mas, agora no versículo 37, no versículo 37, ele estava lá dentro do templo. E então o sacerdote chega com a água para despejar lá no altar. E Yeshua sai de trás de uma das colunas e dá um grito no meio do povo. Qual foi o grito que ele deu? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque, como diz as Escrituras,
Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Por isso que eu tenho que festejar tabernáculos, eu creio nele. Ele manifestou a glória dele. E essa luz e essa glória chegou até nós. E a Bíblia fala que nós somos peregrinos nesta terra. O pastor Eliel falou assim que a unção tomou conta do louvor. Que unção é essa? A unção do eterno. Essa unção, essa alegria, será a alegria da eternidade. Quando ele fala aquilo, quem tem sede vem a mim, ele criou mais uma vez um outro espanto. Ele diz que ele é a água da vida. Ele é a água da vida. A Bíblia fala assim que quem tem fome, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33 fala assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? É o próprio reino de Deus. É o próprio reino de Deus. Quando eu tenho sede, o que eu faço? Eu peço água. Muito obrigado. Eu tenho que pôr num copo. Eu tenho que ir na fonte. Eu tenho que pegar água. Ele é a nossa fonte. Ele é a água da vida. Aquele que vem a Ele de maneira nenhuma Ele lança fora. E o louvor que nós fizemos é que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele se manifestou sendo a água que limpa, que purifica. E nós devemos ser purificados. Em tabernáculos são 7 dias de festa, em que lembramos como igreja que nós somos peregrinos nesta terra, que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é eterna. Quando ele é levantado aos céus, os discípulos estavam assustados, olhando para cima, e agora aparece, a Bíblia diz que aparece um ser celestial, e diz assim: homens da Galileia, por que vocês estão atemorizados, olhando para cima? Este mesmo Jesus que foi, ele voltará. A Bíblia também nos diz que quando ele se manifestar, o que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível se vestirá da incorruptibilidade. Ou seja, comemorar tabernáculos é simplesmente um ato profético. É simplesmente um ato profético que a nossa morada é na eternidade, que ele voltará. Irmãos, esse tempo está chegando. E o louvor aqui, teve, o primeiro louvor que o Mateus abriu, foi ele vem, ele voltará. Ele deixou a sua glória e habitou entre nós. O povo estava esperando um reino terreno, e ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Quando os discípulos deixaram Jerusalém, quando eles começaram a levar a palavra em Jerusalém e a outras regiões, em Atos capítulo 7, versículo 44 até o 50, está escrito que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele deixou a sua glória e habitou entre nós.
Ele diz que Ele é a água da vida. A água serve para limpar. Ela serve para purificar. Ela serve para hidratar. Se você não bebe água, você morre. Não morre? Uma pessoa que não bebe água, daí a pouco ele começa a sofrer de problemas renais, problemas de saúde. Você vai no médico e o médico fala assim: você bebe água? Ah, doutor, muito pouco. Eu falei, então você tem que beber. Doutor, mas eu não consigo. Mas você tem que beber. Tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Se o seu corpo, o meu corpo, precisa de água todo dia, nós precisamos de Jesus todo dia. Todo dia. A água purifica. A água vai limpar o organismo. Ela vai tirar as impurezas do organismo, não é isso? Você bebe água. E o que a água faz com todas as impurezas do seu organismo? Ela tira e depois é eliminado. Quando você se alimenta da pessoa de Jesus, não vai faltar chuva sobre a tua vida. A água do Espírito vai ser derramada no teu espírito. Vai te limpar. Esse tempo de tabernáculos, o pastor Eliel falou assim, é um novo tempo. Eu sinto que é um tempo de libertação. Eu sinto que é um tempo de cura. Eu sinto que é um tempo de renovo. Eu sinto que é um tempo de prosperidade. É um tempo que o Senhor está trazendo a nós a sua palavra para estarmos alertas, porque Ele está voltando. É um tempo profético. É um tempo profético em que dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É um tempo profético onde dizemos: Senhor, lembra do seu povo Israel. Senhor, salva o seu povo Israel. É um tempo em que os minutos estão passando e estão se acabando. E Ele está voltando. Amém? Ontem estávamos aqui, eu e o pastor Antônio, depois chegou a Ariane, depois chegou a irmã Isabel, e nós começamos a montar aqui a tenda. O pastor Antônio, que fez a montagem, ele veio me pedir: pastor, como é que eu faço? Eu falei: irmão Antônio, vê lá o que o Espírito Santo te dá, e o Espírito Santo, creio que deu para ele essa montagem dessa tenda, essa engenharia, né? Ele não desenhou, mas fomos montando, e foi tomando forma. A igreja de Jesus é assim, ela vai tomando forma, ela está tomando forma, Ele está edificando a sua igreja, Ele está levantando o seu povo, Ele está preparando a sua igreja tem que se aproximar da casa de Israel, porque se não nos aproximarmos da casa de Israel, Ele não voltará. Temos que amar a esse povo, temos que profetizar sobre o povo, temos que saber que o Deus de Israel é o nosso Deus, temos que saber que Ele somente é o nosso Deus, porque antes Ele é Deus de Israel, Ele é o único e verdadeiro Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Nenhuma das suas promessas ela cai, mas ela cumpre todas elas. Ele cumpre, o Senhor cumpre todas as suas promessas. Ele derramou a sua unção sobre a tua igreja e Ele está preparando a sua igreja. E aí nós fomos montando, e uma coisa suja aqui, outra coisa suja ali, e uma ferramenta ali, outra ferramenta aqui, mas ela foi tomando forma, e fomos tirando a ferramenta do meio, e fomos tirando as coisas, as coisas que estavam sujas, e de repente nós
olhamos e batemos uma foto. Quando nós paramos ali mais ou menos onde está o pastor Antônio e tomamos uma foto, aí a unção tomou. E voltamos de tarde e fomos organizando, colocando as coisas. A irmã Ariane com a irmã Isabel foi limpando, foi tirando a sujeira. É assim o Espírito Santo vai fazendo na sua vida e na minha vida. Ele vai tirando, ele vai tirando. O que não presta, a Ariane juntou numa sacolinha, colocou no lixo e mandou embora. O Espírito Santo, aí ela pegou água num balde, ela colocou produto de limpeza, pegou um pano com água. Você consegue limpar uma casa sem água? Você consegue lavar um carro sem água? Você consegue viver sem água? Você não consegue viver sem Jesus. Você não consegue viver sem Yeshua. Acontece que Ele quer ser morada na nossa vida. Nós temos que ser tabernáculos. Nós temos que ser cabana. Nós temos que ser habitação. Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Quando nós terminarmos essa reunião e formos embora, esse lugar continua sendo somente um lugar. A unção pode ficar aqui ou pode não ficar, mas se eu ficar, a unção fica comigo, e quando eu sair, ela vai comigo. A Bíblia fala assim que Ele tem o controle de todas as coisas. Não foi isso que nós ouvimos ontem? Que Deus controla todas as coisas Ele tem, tudo tem um propósito dEle. Ele tem um propósito em todas as coisas. Aí foi limpando, né? Alguém trouxe uma sacolinha com uma coisa, e aí eu fui buscar outra coisa na casa de outra pessoa, e outra pessoa mandou outra coisa, e aí foi tomando forma, né? E o pastor Antônio fez a montagem, e de repente, pastor, eu não sabia como é que era a porta, e aí, onde que o senhor quer a porta? Faz aqui, colocamos a porta ali, e eu não sabia, mas ele sabia, de repente fez a porta, falou, opa, o negócio ficou diferente, eu não sabia, mas eu não sabia, eu fiquei quieto, eu fiquei quietinho, né? Eu falei alguma coisa, pastor? Não falei nada. Aí eu fiquei, puxa vida, que ficou lindo. Mas aí, de repente, veio o tecido. Aí, quando o pastor Antônio viu o tecido, ele falou assim, opa, ficou bonito. E aí, veio o tapete, e veio a mesa, veio a bilha, veio a gamela. É assim o Espírito Santo vai fazendo. Ele vai limpando. E a sua vida vai tomando forma. Nós que não éramos, agora somos. E fomos aproximados. E o Senhor precisa continuar trabalhando. Ele precisa continuar trabalhando. Ele quer continuar trabalhando. Mas para isso temos que saber que Ele é a água. Ele é que purifica. Nós precisamos beber dessa água todo dia. Nós precisamos de hidratar a nossa vida espiritual todo dia. Nós não podemos baixar a guarda. Nesses últimos dias eu tenho pensado, você não pode baixar a guarda. Um lutador, se ele for para o ringue, ele baixar a guarda, ele perde a batalha. Irmãos, não podemos baixar a guarda. Nós estamos nos últimos minutos da igreja. O Senhor, Ele está voltando e a sua glória está se manifestando como nunca antes se manifestou, inclusive no remanescente de Israel. A profecia de Joel está começando a ser cumprida. Ele está derramando o seu espírito sobre toda a carne. Ele está começando a derramar realmente da água, aquela jarra que vai derramar a unção dele sobre o seu povo Israel. Mas nós temos que também estar prontos para receber esta unção e saber que Ele voltará depois que a casa estiver toda adornada, estiver limpa. Ele não voltará para buscar uma igreja velha e rugada, mas Ele voltará para buscar uma igreja nova, sem mancha e sem ruga. Para isso precisamos nos renovar e restaurar, para que então estejamos prontos para ser tirados, estarmos com Ele, habitando não agora no tabernáculo aqui terreno, mas na tenda eterna, no tabernáculo eterno com Ele na glória. A Bíblia fala assim, quando a última trombeta soar. A trombeta soa quando? A trombeta, ela soa na festa de Rosh Hashanah. A trombeta que fala é o shofar. O shofar só é tocado em Israel, em Rosh Hashanah e em Yom Kippur. Pode se tocar também em tabernáculos. Quando eu toquei o shofar no meio do louvor hoje, é algo profético.
É um momento profético. Não se pode tocar o chofar de qualquer maneira. Não é qualquer um que pode tocar o chofar. Somente levitas e sacerdotes podem tocar chofar. E quando tocamos o chofar, estamos anunciando: Senhor, volte para buscar a sua igreja. Volte. E aí a casa vai tomando forma. Vai tomando forma. Uma pessoa oprimida pelo inimigo, quando ele é transformado pelo poder de Yeshua, ele renova, ele restaura. Conversando com um irmão essa semana, ele disse: pastor, eu fui atormentado pelo inimigo, de uma certa forma assim. Eu peguei e falei assim: glória a Deus. Você ficou triste? Ele falou: não, eu fiquei feliz. Porque eu sei que eu incomodei o inimigo e o Senhor me recebe. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que realmente eu sou de Jesus. Porque ele falou assim, que o inimigo chegou e falou para ele assim: larga esse negócio de Jesus. Você não é dele não. Ele falou: mas eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Tem um louvor que eu sou de Jesus, não é que é? Eu sou de Jesus. 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 E Ele é a água. Ele está limpando, está tomando forma. Que nesse tabernáculo, você vai ficar montado 7 dias. E nesse tabernáculo, nesta festa de tabernáculo, você começa a refletir hoje, amanhã. Na verdade, a celebração em Israel é amanhã. O pastor Jarbas está lá em Israel, festejando tabernáculos. Quem sabe o ano que vem eu vou estar lá em tabernáculos. Mas se eu não estiver lá o ano que vem, eu vou estar aqui. E se eu não, estando aqui ou estando lá, eu quero dizer para você o seguinte: se eu não celebrar lá em Israel o ano que vem, eu vou celebrar aqui. Se eu não celebrar aqui, eu vou celebrar lá. Mas se eu não celebrar nem aqui nem lá, eu vou celebrar lá na glória, eternamente. Aí eu vou habitar realmente com Ele. E você, vai não?